história da Pamela Reynolds, que ela tinha um aneurisma muito profundo. Então, tem até um documentário da Discovery Channel sobre o caso dela. E ela, nenhum médico se aventurava a operá-la por causa do acesso ser muito complicado. Da localização. Até que teve um que teve coragem, falou: eu vou resfriar o seu corpo, vou tirar o sangue do seu cérebro, tá? Quer dizer, você vai ficar morta por um tempo. Para eu mexer lá. E ela saiu do corpo, viu tudo, descreveu toda a operação, como foi feita, de uma forma que virou esse documentário. Então, tem uma coisa que é um pouco irritante, se me permite a palavra, Por favor. que é perceber a negação da medicina de alguns médicos, digamos assim, e de muita gente, além da medicina, devo incluir os físicos também, de negar o óbvio. Porque, veja só, se uma pessoa, como já aconteceu algumas vezes, uma pessoa está na sala de cirurgia, sob anestesia geral, inconsciente, ela relata ter visto um pé de tênis no telhado, num ponto que é inacessível para ser visto por alguma janela, e depois as pessoas vão lá e veem que o pé de tênis está lá exatamente. Matematicamente, isso é uma prova. Uhum. É uma prova. Que tipo de prova? De que existe alguma coisa depois da morte? Não. É uma prova de que alguma coisa dessa mulher viu esse tênis. Numa linha do tempo diferente do que estava ocorrendo. Padronizada, que eu estou dizendo. Por exemplo, Sim. Quando a pessoa esfriou, né, a Pamela, esfriou o cérebro, ela ficou morta por alguns minutos, certamente, que ela vê a sua cirurgia e descreve como foi, ela estava num outro tempo que não era aquele tempo vendo... Porque ela estava de outro ângulo vendo aquela cena. Vou falar sobre o tempo em seguida, uma coisa linda. Agora, se essa mulher viu, e te falo, isso já aconteceu várias vezes. Já teve um caso de um cara que, num acidente de carro, está na ambulância, ele desacordado, inconsciente, e tiram a dentadura dele, colocam numa gaveta na ambulância. Tal. Ele vai para o hospital, se recupera, recebe alta, ele fala: cadê minha dentadura? Mas, como assim? Ninguém sabia. Ele fala: mas ficou na ambulância, porque ele viu. Isso num caso do canal Afinal que Somos Nós, também aconteceu mais de uma vez. Sabe, de um cara que num acidente, era uma ponte, ele viu a enfermeira tirando a ponte, colocando num copo de plástico com água e deixando numa sala ao lado. E também, na hora que ele recebeu alta, não sabiam. E ele falou: tá lá. E estava. Então, matematicamente, está provado que alguma coisa daquela pessoa foi até lá. Que não foi o físico. Não foi o físico. Então, isso, no mínimo, é o suficiente, logicamente, para nós afirmarmos que a consciência é algo que transcende o corpo e que pode funcionar em momentos em que nós pensávamos que não podia, como o corpo estar inoperante. Tá? Mas parece que, com o tempo, as pessoas esquecem e voltam a questionar. E, de vez em quando, voltam: não, porque tem anóxia aqui, o cérebro ficou 4 minutos. Gente, tem alguns casos, tem um livro espetacular do George Ritchie, chamado Return from Tomorrow, Retorno do Amanhã. Ele é um psiquiatra, né? Não sei se você conhece esse livro. Não, esse livro eu não conheço. Espetacular. Ele ficou morto por 9 minutos. Estava com lençol. Já cobrindo o corpo. Ele reconheceu o próprio corpo, quando ele voltou, pelo anel da mão. A mão estava fora do lençol. É o que ele descreve. Então, parece que nada adianta todas essas coisas. Volta-se a questionar. Fala: gente, chega.
já está provado. Não termina aqui, está provado matematicamente. Agora eu quero falar sobre o tempo. Por favor. O tempo é uma coisa que as pessoas até notam que eu consigo não entender o que significa não ter tempo fora daqui. Falo, mas como assim não tem tempo? Porque se você me relata duas coisas diferentes, acabei de definir um tempo. Então, eu também lido com a dificuldade da pessoa contar em palavras o que acontece lá, fora daqui. Sim. E teve uma experiência que já foi ao ar, do Ricardo, que é maravilhosa, foi ao ar recentemente, e aí ele perguntou sobre o tempo. E a resposta que deu foi a resposta mais linda, que me deixou sem resposta. Que o ser falou para ele: vocês, onde vocês estão, o tempo é como uma água que passa embaixo de uma ponte, sabe? Chega até você, então você está olhando, aquela água ainda vai passar, então é o futuro. Ela passou, é o presente. E na hora que ela está para lá, é o passado. Ok, até entendi. Aí ele falou: quando você está aqui, é como se você mergulhasse nesse rio. Eu fiquei sem saber o que falar. Quer dizer, então, o tempo é o rio. Para mim, é o rio que passa embaixo da ponte, passando na minha frente e vai para lá. E aí, é como se eu mergulhasse nesse rio. E eu junto todos os tempos. Pois é, aí cada um pensa o que quiser sobre isso. A sensação que me deu é que eu estou dentro de todos esses parâmetros de tempo. Se eu mergulho, eu posso ter o passado, eu posso ter o presente e o futuro. É como se eu estivesse nesse fluido onde tudo... Eu acho que a sua leitura é a que ele aguardava que eu tivesse, ou que o Ricardo tivesse. E é interessante, se você pensar sobre o que é o acesso linear ou não. Eu contando uma história para você aqui, eu estou contando de uma forma linear, como é o tempo que eu imagino aqui. Eu estou contando a história e tudo que eu contei virou passado, o que você está ouvindo é o presente e o que eu ainda vou contar é o futuro. Mas se você grava isso vira uma tripa de vídeo num programa de edição, num computador, você tem um acesso não linear. Sim, você tem como olhar fazer de qualquer maneira. Você olha o passado, o presente e o futuro. Um livro que a gente lê da mesma forma. Eu não posso mudar nem o passado, nem o presente, nem o futuro, mas eu posso acessá-lo. Então, eu achei interessante perceber isso, porque me mostrou como, na nossa vida cotidiana, a gente já experimenta essa simultaneidade de acesso. Mas isso não resolve. Mas, de qualquer jeito, eu acho que a soma dessas coisas serve para ampliar a nossa compreensão do que é viver. E eu sinto que, ao longo dos anos do canal, estão mudando as informações que estão chegando. Não sou só eu que estou aprendendo, mas estou sabendo perguntar melhor. Eu acho que isso também. As sabe? Duas coisas, né? Mas assim, é como se... Às vezes eu falo, mas o que está acontecendo? Por que isso? É uma sensação, como se nós estivéssemos tendo, nesse momento, a permissão de saber mais.